Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano de Biologia de terceiro ano do ensino médio, tá? E venho trazer para vocês um assunto que é genética de populações. Você já estudou genética, você sabe como é que é a genética, a primeira, a segunda lei de Mendel, a questão da ligação gênica e tudo mais, e outros fatores que você também estudou, que interferem ali, né, em tudo. Mas quando a gente vai falar em genética de populações, a gente já vai vendo o comportamento de um determinado gene, ou de um genótipo, né, mais específico, ao longo de uma população. O que aquilo pode ser benéfico, o que aquilo pode ser maléfico, o que pode ser adaptável ou não adaptável, e assim vai. Então o objetivo aqui, relembrar o conceito de população e espécie, isso é importantíssimo, compreender os cálculos matemáticos usados para encontrar as sequências alelas e genotípicas de uma população. Opa, então já vimos aqui, ó, cálculos matemáticos, biologia outra vez puxando a matemática para seu estudo, e conhecer os fatores que levam à variação do pool gênico dentro e entre as populações, aquilo que vai ser favorável, que vai desenvolver melhor, que vai vencer as pressões seletivas ou não, e assim a gente vai entendendo ao longo da aula. Primeira coisa, gente, o que é uma população de indivíduos, né? Vamos pensar assim a nível de ecologia, o que é uma população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? Só da mesma espécie que ocupam uma mesma região, mesmo local, tá? Uma mesma área. Então vamos pensar aqui, nós temos um grupo de felinos, aí nós temos um grupo de elefantes, um grupo de zebras e tudo mais. Cada grupo desse é uma população diferente. Eles convivem em algo que a gente vai chamar de comunidade, então seria errado, tá? E você não pode fazer isso, chamar população de conjunto de todos os seres vivos que existem naquele local, ok? A nível de biologia você não pode fazer isso. E o que é uma espécie, tá, gente? Lembrando que espécie, o conjunto de espécies gera ali a população daqueles indivíduos. Agora, o conceito tradicional dessa espécie se refere a um grupo de indivíduos que eles vão ser semelhantes entre si, tem que ter uma semelhança anatômica, fisiológica e tudo mais, que possuem capacidade de reproduzir entre eles, tá? O macho, a fêmea, em condições naturais, tá? Isso é importante, e gerar descendentes que sejam férteis. Ou seja, os filhotes gerados desse cruzamento têm que ter a capacidade reprodutiva de continuar aquela espécie ao longo dos séculos, né? Uma reportagem bem interessante aqui, gente, para vocês, que vai falar sobre anemia é remédio contra a malária na África, indica estudo. Beleza? Quer dizer, você ter anemia, você está tendo um remédio para curar, no caso, a malária? Aí a gente vai entender o que significa isso, tendo por base a questão ali da seleção natural e tudo mais. Então vamos lá. Provavelmente uma alteração bioquímica muito pequena pode conferir a uma espécie hospedeira um grau substancial de resistência a um parasita, bem adaptado. Isso tem muito importante efeito evolucionário. É vantajoso para o indivíduo possuir um fenótipo bioquímico raro, e significa também que é uma vantagem para a espécie ser bioquimicamente diversa e mesmo mutável em referência a genes envolvidos na resistência à doença. Então, pela própria composição bioquímica do sangue desses indivíduos, acaba se tornando algo que protege no desenvolvimento do protozoário que é transmitido através do mosquito lá da malária, ok? Deve ficar então bem claro que a anemia falciforme não é uma doença de negros, que ela é mais frequente sim em negros, porém ela não é uma doença de negros e nem uma doença simplesmente africana, mas sim uma doença eminentemente geográfica, produto de uma estratégia evolucionária humana para lidar com a malária causada pelo Plasmodium falciparum, que é o nome do protista, né? Na anemia falciforme, as hemácias elas ganham formato de meia-lua em função de algumas questões de proteínas que fazem com que ela não adquira a forma redonda e sim aquela forma de foice, por isso falciforme. É totalmente desnecessário invocar conceitos arcaicos como raça e doenças raciais. Isso a gente não fala mais dessa maneira. A gente utiliza termos mais técnicos, né, mais leves também, para explicar a variação de prevalência de doenças genéticas em diferentes grupos continentais. A geografia explica tudo. Embora a biologia, nesse caso, seria mais aplicável dizer que a biologia explicaria bem isso aqui, ok? O que seria, então, basicamente a genética de populações que a gente falou, que é o tema da nossa aula, tá? Então, seria
avaliação e distribuição de frequências dos alelos nas populações, bem como as forças evolutivas que contribuem para todas essas mudanças e variações. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Acontece lá as características do indivíduo, né, determinados pelos fatores dos alelos, dos genes que se combinam durante a fecundação, né, todo aquele conteúdo básico de genética. Agora, a frequência desse gene ao longo do tempo. E ela é extremamente mutável conforme o tempo também. Essas variações elas podem vir a alterar, mudando o tamanho da população, tamanho do pé da população. Então a gente pode ver que mesmo no Brasil a gente teve variações de altura de 30 anos para cá bastante grandes. Tá? O brasileiro, de um modo geral, era mais baixo. Hoje a gente tem um número grande de pessoas mais altas. Tá? Então pode ser explicado dessa forma também. Então nós temos aqui 8 indivíduos, 3 azinho. Então a frequência desse genótipo azão, desse genótipo azão é de 3 entre 8. Dividindo 3 por 8 dá 0,375, ou seja, 37,5% da frequência do genótipo azão. O azão, que é o heterozigoto, também tem 3 entre 8. Então você também vai ter a frequência genotípica de 0,375 ou 37,5%. Já do genótipo azinho, que são os verdinhos aqui, a gente vai ter 2 entre 8, fazendo ali 0,25 ou 25%. Agora vamos pensar o seguinte, o genótipo é composto de alelos, então a gente vai ter também analisada a frequência alélica desses indivíduos aqui que a gente vai ver na sequência. Mas existem algumas mudanças nessas frequências, alguns fatores evolutivos que acabam interferindo, né, influenciando nessa frequência alélica. São eles, mutações de seleção natural, tá? As mutações que acontecem no DNA, o processo de seleção natural que ocorre selecionando indivíduos, pressões seletivas sobre os indivíduos, a recombinação gênica, onde os genes, através principalmente do processo de crossing over, acabam recombinando os genes que existem naquele organismo, migração e deriva genética também. Tá? Então a gente tem ali os esqueminhas mostrando ali, por exemplo, uma população inicial, o sumiço aqui de alguns indivíduos destacados por branquinho e o aumento da população dos escurinhos ali. Tá? Com isso, o aumento da frequência, que era o azão 0,3 no primeiro momento, quando aconteceu essa pressão seletiva, ele passou a 0,6. E, por outro lado, o 0,7 de azinho passou a 0,4 ali. Tá? Então, elas vão acontecendo naturalmente ali ao longo das gerações. Primeira atividade lá, galera. Um grupo de biólogos da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, acompanham anualmente as populações de animais invertebrados nos parques da cidade. Muito bem. Análises moleculares mostraram que em 10 anos houve uma mudança significativa nas frequências alélicas de 5 genes de joanias da espécie Coccinella septentacta. Como eventos evolutivos podem modificar as frequências alélicas? Como esses eventos podem interferir nessas frequências? Galera, não precisa fazer cálculo nenhum. Você tem que explicar para nós de uma maneira teórica, daí num outro exercício a gente vai usar uns cálculos matemáticos, ok? Já voltamos.
Pessoal, então veja lá. As frequências alélicas que podem estar relacionadas à cor do indivíduo, à distribuição das pintas, ao tamanho e tudo mais, né? De que maneira elas podem modificar, como esses eventos evolutivos podem modificar essas frequências. Então vamos lá. Mutação e seleção natural. Se a mutação em um gene confere aos seus portadores valor adaptativo, a seleção natural atua e a frequência do alelo vantajoso tende a aumentar, ok? Eliminando o desvantajoso, claro. E a recombinação gênica, a reprodução sexuada permite novos arranjos genéticos que podem alterar a frequência desses alelos, através dos mecanismos de, como a gente falou lá, de recombinação, ok? Então vamos lá, gente. O processo de migração que acontece naturalmente, já não é um fenômeno genético necessariamente, mas eles podem estar relacionados também com a distribuição desses genes. Então, migrando os indivíduos de uma população, migrando para outra durante uma época de reprodução, eles acabam trazendo novos alelos que não eram observados antes, ou a saída de alguns indivíduos. Então, a migração, tanto da chegada quanto a saída, pode interferir nesse cálculo. E a deriva genética, que é uma mudança abrupta, rápida, né, nas mudanças de frequências alélicas, meramente ao acaso, ou por um fator, um fator ambiental muito forte, alguma coisa que vai eliminando aqueles indivíduos e, consequentemente, os alelos, os genótipos daqueles indivíduos ali. Beleza, gente? Análise de dados genéticos de uma população. Então, vamos ver essa tabelinha aqui, tá certo? Azão, nós tínhamos 300 indivíduos com o genótipo azão. Azão, heterozigoto, nós tínhamos 500 indivíduos com ele. Azinho, 200 indivíduos. Total, 1.000 indivíduos, né, naquela população. O genótipo azão, 2 vezes o alelo azão. O genótipo azão, uma vez o azão e uma vez o azinho. A gente vai construir a outra tabela. E o azinho, 2 vezes o genótipo recessivo ali. Então, nós temos assim, ó, o alelo azão, 300 vezes 2, 600, né? 0 azinhos. E assim a gente foi construindo a tabela no total de 200. O que a gente obteve no total? A frequência do alelo azão, 1.100 indivíduos. A frequência do alelo azinho, 900, ok? Continua aqui. Aí a gente vai analisar a chamada frequência genotípica, ou seja, a frequência daquele genótipo nessa população. Então, 300 indivíduos azão, 500, 200, aquilo que a gente tinha visto, aí a gente vai. O genótipo azão dividido pelo total. Genótipo azinho dividido pelo total. Genótipo azinho dividido pelo total. Então, a gente obteve ali 3 frequências genotípicas, tá? A gente está falando dos genótipos ali. Mas existe a frequência do alelo, que é outro papo ali. Frequência alélica, é 2 vezes azão mais azinho dividido por 2 vezes o número total. Essa é uma fórmula fixa que você vai usar e só vai transferir os valores ali, tá? Então, o número de alelos azão, a gente já tinha construído essa tabela na tela anterior ali, tá? E aí nós temos ali 1.100 indivíduos, né, dividido por 2.000, que seria o total, dando 0,55 de frequência do alelo azão. E 900, que seria desses indivíduos aqui, dividido pelo total, que é 2.000, fazendo ali 0,45. Lembrando que da somatória de 0,55 mais 0,45, ou seja, a frequência do alelo azão com a frequência do alelo azinho tem que dar 1, ou seja, correspondendo a 100%. Vamos dar um exemplo aqui, ó, de Hus, né? A gente tem essas frequências alélicas e genotípicas. 100 indivíduos Gzão, 160 indivíduos Gzinho, 140 indivíduos Gzinho. Beleza. Se a gente for fazer a somatória de todos eles, nós temos 400. 100 mais 160 mais 140, que estaria aqui. Beleza. Qual é a frequência genotípica, ou seja, do genótipo? Então, a gente vai pegar o genótipo Gzão nesse caso, né? E dividir pelo total. Gzinho dividido pelo total. Gzinho dividido pelo total. O que nós obtemos? 0,25, 0,40, 0,35. Beleza, mas lembrando que a gente também faz o cálculo da frequência do alelo, ou seja, a frequência alélica. Então, 100 vezes 2, tá? Mais 160 dividido por 800, tá? Que é 2 vezes o total, dando 360 por 800, chegando ali numa frequência alélica de 0,45 do Gzão. E do Gzinho, a gente pega esse valor do Gzinho aqui, 140 vezes 2, mais
140 dividido por 800, aí a gente tem 440 dividido por 800, o resultado final, 0,55 de frequência do Gzinho, tá? E vamos a uma atividade aqui para testar seus conhecimentos, para ver se você consegue fazer isso aqui. Ok, gente? Considere que em uma pequena população foram observados os seguintes genótipos. Azão, 40 indivíduos. Azão, 45 e Azinho, 50, tá? Quais são as frequências genotípicas dessa população? As frequências genotípicas, não são as alélicas que estão pedindo. Embora, se você quiser, você pode fazer as alélicas. Ok? Já voltamos. Vamos lá, pessoal. Então, quais são as frequências genotípicas da população? Você pode calcular também as alélicas? Pode, mas assim, a gente pede aqui nessa atividade somente as genotípicas. Então, primeira coisa, você tem que calcular o total, 50 mais 45 mais 50, tá? 40 mais 45 mais 50, então você vai dar a somatória, 135. Belezinha, gente. A partir daí, você vai lá. 40 dividido por 135, nós temos 0,29. Beleza? 45 dividido por 135, frequência do Azinho, 0,33. Frequência do Azinho, 50 dividido por 135, você tem 0,37. Então, você consegue chegar aqui na frequência genotípica dessa população. É bem bacaninha ali, tá, gente? Então, nessa aula, entendemos os fatores que influenciam as frequências alélicas e também as genotípicas, né? E aprendemos a calcular as frequências genotípicas e fenotípicas de uma população. Claro, esse assunto todo, gente, tem assim, uma certa complexidade, um aprofundamento, você vai precisar da matemática, né? A gente pode errar, né, no cálculo, então sempre, basicamente, presta bastante atenção nesse ponto.
Aprofunda com o teu professor, né? Aprofunda com os teus colegas, discute. O importante é você dominar esse assunto. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.